Boa noite, pessoal. Me ouvindo? Boa noite. Sim. Boa noite. Sim, beleza. Alguém com problema para acessar a aula ou não? Pessoal, só mais um minutinho aí, deixa eu ver se chega mais alguém. Teve uma atualização aí no Zoom, agora preciso habilitar aqui, admitir vocês na sala de espera aqui, senão o pessoal não consegue entrar.
Gente, iniciamos mais uma etapa aí da nossa disciplina de estrutura das demonstrações contábeis. Boa noite, Cícero. Boa noite, Gabriel. Vocês, por favor, se tiver algum colega de vocês que está com algum problema para acessar, vocês podem interromper e me avisem, tá? Eu preciso aqui para todos, pelo que eu estou vendo, eu estou precisando habilitar aqui. Teve uma atualização de manhã no aplicativo e eu não sei o que mudou ainda, mas eu preciso habilitar para vocês entrar na aula, senão não funciona. Então, se tiver alguém aí gritando por socorro, vocês me avisem aí. Gente, seguinte, fizemos ali a primeira parte, né, que tratamos da estrutura das demonstrações contábeis, mas, porém, a estrutura de balanço patrimonial e demonstração de resultado do exercício. Fizemos a prova semana passada, eu ainda não terminei de corrigir as avaliações, mas acredito que até semana que vem eu já tenha tudo isso aí pronto e posto as notas lá para vocês, ok? O que vocês acharam da prova? O professor tava boa até. O professor já corrigiu algumas? Corrigi algumas, assim, as notas não foram ruins, não. Foram boas, tá? É porque não tava difícil. Era um pouquinho brandinha, mas não era... Só um pouquinho brandinha, mas não era difícil. Eu reduzi ainda 5 questões. Normalmente, as minhas provas têm um pouco mais. Eu reduzi umas 5 questões. O professor dava todas essas questões lá em 3 horas, professor? Sim, na sala de aula era para ser 15. Aqui o professor já foi mais gente boa, né? Não, eu tô sendo gente boa, né? Já foi gente boa. Tá louco, hein, assim. Terminei 11h30 aquela prova ali. 11h30? Mas começou que hora? Às 9h30? Sim. Começou às 9h30. Eu comecei mais 7h30. Mais 7h30 eu comecei, mas foi pesado, cara. Não é muito difícil, mas consegui me virar até. É trabalhosa? Mas assim, o propósito era esse mesmo, fazer vocês trabalhar um pouquinho, né? Mas não fugiu daquilo que a gente falou na sala, e eu acredito que exigiu assim bastante de vocês assim para pensar, não por ser uma coisa difícil e tal, mas um raciocínio lógico sobre certas coisas. Tentei botar da melhor maneira possível. Mas, né, seguimos com as nossas aulas aí. As demonstrações contábeis, elas não se encerram só no balanço patrimonial e na demonstração do resultado do exercício. As demonstrações contábeis como um todo, como eu já falei para vocês, tem mais algumas peças contábeis que vocês precisam acompanhar. O balanço patrimonial e a demonstração do resultado do exercício, né? Essas duas demonstrações, praticamente são nelas que a gente faz todos os lançamentos contábeis. Ou seja, tudo que a gente faz de débito e crédito, tá? Débito e crédito é no ativo, no passivo, nas receitas, nas despesas e também no patrimônio líquido. Ou seja, todos os lançamentos contábeis estão nessas duas demonstrações. Então, todo o movimento de atos e fatos contábeis que a gente precisa contabilizar, que vocês vieram aprendendo desde lá da primeira fase, tá? A gente conclui eles nessas duas demonstrações contábeis, certo? Balanço patrimonial, que se divide entre ativo, passivo e patrimônio líquido. O ativo nós dividimos ele em circulante, não circulante, o passivo em circulante, não circulante e o patrimônio líquido. Então, o balanço patrimonial se divide nesses 3 grupos: ativo, passivo e patrimônio líquido. Ativo registra os bens, direitos, passivo as obrigações, e o patrimônio líquido é a diferença entre os meus ativos e os meus passivos. Ou seja, se eu liquidar todos os meus ativos e pagar todas as minhas obrigações, o que sobra é o meu patrimônio líquido, certo? Qual é o propósito do balanço patrimonial? Controlar o patrimônio da instituição. A demonstração do resultado do exercício. Qual é o propósito dela? Demonstrar o resultado de um exercício. Então, balanço patrimonial é uma demonstração contínua. Ou seja, ela só vai acabar quando a empresa acabar. Quando for definido que a empresa não existe mais. Então, esse patrimônio líquido, que é o ativo menos o passivo, ele vai se extinguir, vai ser devolvido para os seus sócios. Aí ele acaba. Se não for feito isso, ele nunca acaba, ele só vai continuando ano a ano. Ou seja, o saldo que nós finalizamos um ano do balanço patrimonial, nós iniciamos no ano seguinte. Então, saldos de ativo, passivo e patrimônio líquido,
eles são base para formar os saldos dos outros anos. Ou seja, ativo, passivo e patrimônio líquido nós vamos acumulando ao longo da vida da empresa. Demonstração do resultado do exercício, ela é específica, ela é pro exercício. Então, se eu definir que o exercício social da minha empresa é anual, todo ano a minha DRE começa dia 1º de janeiro e termina dia 31 de dezembro. Ela começa e termina. O que a gente faz com ela quando termina? Apuramos o lucro, e esse lucro a gente leva lá para dentro do patrimônio líquido na conta de lucros ou prejuízos acumulados. E aí o nosso ativo e passivo ele fecha. E o que acontece com a nossa DRE? Ela vai zerar. Para o ano seguinte, aqueles saldos de receitas, custos, despesas e lucro ou prejuízo que a gente gerou não vai se acumular. Ou seja, começa tudo de novo. Então, demonstração do resultado do exercício é uma demonstração periódica. Ou seja, ela segue um período, normalmente um ano, 1 de janeiro, 31 de dezembro. Eu posso fazer outro período se eu quiser? Posso. Eu posso fazer ela semestral se eu quiser. Eu posso fazer ela mensal. Eu posso fazer ela anual, começando em março, terminando em fevereiro. A decisão de apuração do resultado do exercício da minha empresa se dá lá no meu contrato social ou no estatuto social da minha empresa, certo? É eu que defino quando que vai ser o período de apuração do resultado dela, para efeitos societários. Para efeitos fiscais, ou seja, para atender o fisco diz que o meu resultado tem que ser de 1 de janeiro a 31 de dezembro. Então, a maioria das empresas, para coincidir situação societária com situação fiscal, adota que o exercício social dela vai ser de 1 de janeiro a 31 de dezembro. Certo? Não é coincidência todo mundo fazer isso. Porque todo mundo vai adotar de 1 de janeiro a 31 de dezembro. É para facilitar a vida das empresas. Em outros países, professor? Oi? Em outros países é diferente? Na maioria dos casos, não. Também ele é anual. Mas nada impede que seja diferente, tá? Não precisa ser em outro país. Tem uma cidade aqui bem pertinho de vocês aí, que tinha uma empresa que o resultado dela era apurado de setembro a agosto, todo ano. Vocês sabem ali nas Termas do Gravatal ali? Tem alguém de vocês que mora por ali? Eu acho que não. Não tem ninguém? Mas vocês conhecem Termas do Gravatal ali em Gravatal? Sim. Ali em Gravatal, tem um daqueles hotéis ali, o condomínio, a parte hotel, termal, Intergravatal. Um que é de tijolo à vista, com amarelo e tal. Ele é um condomínio, na verdade, né? Formado por vários donos, e daí tu paga um valor todo ano, uma mensalidade, e pode desfrutar dele por um período. Normalmente o pessoal do Rio Grande do Sul faz muito isso. Então, a maioria dos proprietários são do Rio Grande do Sul. E esse condomínio, ele apura o resultado dele. Não sei se agora, mas há tempos atrás, quando nós auditávamos ali, a nossa empresa de auditoria, o resultado dele, ou seja, para apurar o lucro ou o prejuízo do ano, o ano societário era de 1 de setembro a 31 de agosto. Então, quando ia fechar o balanço, era lá com data base 31 de agosto. Esse era o balanço social deles, que foi quando eles começaram as atividades. Eles não fizeram assim, o hotel inaugurou em agosto, certo? E daí fechou já em 31 de dezembro o primeiro resultado. Não, eles levaram o primeiro ano, que foi até agosto do outro ano. E por muitos e muitos anos isso ficou. Não sei se isso mudou. Isso para efeito societário. Para efeito fiscal, para apurar os impostos, PIS, COFINS, imposto de renda, condição social, tudo isso aí, eles precisavam adequar o resultado dele societário ao resultado fiscal. Então, eles pegavam parte do resultado deles de um ano, ou seja, de janeiro a agosto era de um ano, e de setembro a outubro era de outro ano para eles, para fazer o efeito fiscal, certo? Então, a questão de resultado anual ser de 1 de janeiro a 31 de dezembro é mais para facilitar a vida da empresa, para que ela tenha o seu exercício social de acordo com o exercício fiscal, para a gente não ter que ficar fazendo ajuste no resultado. Mas nada impede que ela tenha um resultado definindo um período diferente. Mas, assim, maioria dos casos, maioria das empresas, 1 de janeiro, 31 de dezembro. É nesse período que se apura o seu resultado, certo?
Passou para o ano seguinte, zerou aquele ano, começa tudo de novo. Receita, custo e despesas. Então, balanço patrimonial, gente, ele acumula os saldos, controla o patrimônio e vai acumulando os saldos ao longo da vida da empresa. Só vai acabar o balanço patrimonial e zerar ele todo quando a empresa se encerrar e devolver todos os bens, direitos, pagar todas as obrigações e o que sobrar devolver para os sócios. Senão, ele nunca vai zerar os saldos. Claro, saldos de conta pode zerar, né? Tipo, dinheiro do caixa. Se eu não tiver dinheiro, tenho zero no caixa. Isso pode acontecer. Se eu não tiver nada para receber, também tem zero. Isso tudo pode acontecer. Mas, assim, dizer que o balanço todo ano ele zera e começa de novo, não. Todo ano, aqueles saldos que terminaram são o ponto de partida para o ano seguinte. Então, o saldo final de um ano é o inicial para o outro. Agora, DRE não. DRE é periódica. Começa em 1 de janeiro, termina 31 de dezembro. Para o outro ano. Começa em 1 de janeiro, termina em 31 de dezembro. Por isso que o nome é lucro líquido do exercício. Certo? Prejuízo do exercício. É a mesma coisa que a gente dissesse. Lucro líquido do ano. Prejuízo do ano. Porque é daquele período. Para o outro período, ele já é do outro exercício. E é em função desse período, ou seja, esse período anual, vamos adotar como regra, né, o anual, que vem o princípio da competência. A gente adota o princípio da competência justamente para reconhecer as receitas, os custos e as despesas dentro desse período, certo? Se eu não observar isso, eu estou lançando receita de um exercício em outro, despesa de um exercício em outro. Lembra lá uma das primeiras questões que nós fizemos lá nos exercícios? A receita de dezembro recebida em janeiro. Qual é a competência? É dezembro. Se eu recebi só em janeiro, não tem problema, mas o direito eu já tinha em dezembro. Então, respeitando esse período anual, é que vem o princípio da competência. É para isso que ele serve. Para que as receitas, custos e despesas sejam lançadas nesse momento, nesse intervalo anual. E não deixar para lançar a despesa depois. Vou deixar para lançar a despesa depois, porque senão o resultado do meu exercício vai ficar muito ruim. Não interessa, é daquele exercício, tem que ser aqui, não jogar para outro. A mesma coisa a receita. Vou reconhecer essa receita agora, porque senão vai ficar muito ruim o resultado do meu exercício. Se a gente não respeitar essas regras, o nosso resultado do exercício ele fica furado, ele fica misturado. E é por isso que vem o princípio da competência, para orientar no sentido de registrar receitas, custos e despesas nos seus Mas não passa, né, professor? exercícios. Hã? Mas não passa, né? Se apurar de uma despesa de um ano para o outro, vai dar problema, né? Não vai passar. Não vai passar onde? Sim, não vai dar problema, professor? Claro que vai, fica errado, mas pode Fiscalização. passar. Pode passar. A fiscalização, só se o fiscal vir olhar. Se ele vir olhar, sim, vai pegar. Se a auditoria for olhar, vai pegar. Mas quantas empresas não são fiscalizadas e não têm auditoria? Aí passa, né? Passa direto, e muito, tá? Muito, por quê? Porque as empresas não observam o princípio da competência, mesmo tendo essa questão de definição do período do seu resultado. Mas o que eu queria falar para vocês é que DRE é uma demonstração que ela começa e termina todo ano. Ela não se acumula. Nunca eu vou ter lucro líquido do exercício acumulado. Não. Eu tenho a conta de lucros ou prejuízos lá no patrimônio líquido. Mas não vou ter lá no DRE lucro líquido do exercício acumulados, trazendo resultados anteriores. Não. É daquele período e pronto. Terminou aquele período, zero e começa de novo. Por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque as demais demonstrações contábeis, as que nós vamos ver hoje, as que nós vamos ver daqui para frente, aquelas que nós vamos ver ainda lá na 7ª fase, certo? Elas também seguem essa linha periódica do DRE. Então, nós temos lá a demonstração de lucros ou prejuízos acumulados, a demonstração das mutações do patrimônio líquido, que são as duas demonstrações que nós vamos começar a ver hoje, elas também são periódicas. Então, se o DRE é anual, elas são anuais. Se o DRE é semestral, se o período é semestral, elas têm que ser semestrais. Se o DRE é trimestral, elas também têm que ser trimestral. Então, elas acompanham o mesmo período do resultado do exercício. Se o DRE é anual, elas têm que ser anual.
Então, normalmente, se o DRE é anual, elas vão ser anual. Aí eu consigo montar essas demonstrações mensalmente? Consigo, porque eu consigo montar um balanço mensal, se eu quiser. Consigo montar a demonstração do resultado todo mês. Então, todas as outras demonstrações eu também consigo montar mensalmente. Só que o período de divulgação, normalmente, é um período anual. Então, as empresas levantam o balanço patrimonial, levantam o resultado do exercício e as demais demonstrações contábeis também no mesmo período. Elas começam e terminam naquele ano. Não levam saldos, né? Não levam saldos tipo receitas, custos e despesas para outro exercício. Elas levam saldos das contas patrimoniais que envolvem a sua estrutura. Mas de resultado ou de distribuição desse resultado, não. Tá? Então, é o seguinte, vamos lá. Antes de eu começar a falar, deixa eu só abrir aqui uma planilha de Excel para compartilhar para vocês. Apareceu aí para vocês o Excel? Tá ali. Tá ali, né? Então, resumidamente, nós vamos fazer aqui um desenho assim. Então, resumidamente, o que a gente aprendeu até agora? Essa estrutura do balanço patrimonial, que se divide entre ativos, passivos e o patrimônio líquido, e a estrutura da demonstração do resultado do exercício, que se divide entre receitas, custos e despesas e forma o lucro ou prejuízo, certo? Esse lucro ou prejuízo aqui, em função daqui ser do exercício, toda vez que a gente termina um ano, esse lucro ou prejuízo, obrigatoriamente, a gente traz aqui para dentro, verdade? Lucros barra prejuízos acumulados. Estão lembrados? Para fechar o ativo e o passivo, vocês precisam trazer os lucros para dentro do PL. Concorda comigo? Sim. Ok. Então, todo ano, essa demonstração aqui é zerada e essa informação de lucro ou prejuízo vem para cá. E daqui a gente faz as destinações que tem que ser feitas. Que destinações? O que vai fazer com o lucro da empresa? Qual é o objetivo de uma empresa que tem lucro?
destinar para os sócios, né? Distribuir esses também, lucros. Oi? Os empregados também, né, às vezes. Mas o empregado, do empregado, ele é antes. Só um minutinho, gente. Deixa eu só interromper aqui. Tem alguém pedindo para acessar aqui. Ele entra antes? Então, essa parte que tu falou aí, Rafael, dos empregados, na verdade ele está aqui, né? Nas despesas. Ele é apurado aqui, antes do lucro ou do prejuízo. Ele não é distribuído aqui. Então, esses lucros que estão aqui, pessoal, a gente encerra o resultado do exercício, esse lucro ou prejuízo, obrigatoriamente a gente tem que trazer aqui para dentro do PL. Se for lucro, vai aumentar, se for prejuízo, vai diminuir o patrimônio líquido. Esse é o propósito. Essa demonstração aqui, o resultado do exercício, ela se encerra naquele período e começa tudo de novo, certo? Agora, além dessas demonstrações, nós temos uma demonstração que é a demonstração de lucros ou prejuízos acumulados. Demonstração de lucros ou prejuízos acumulados, certo? Essa demonstração aqui de lucros ou prejuízos acumulados, ela também segue o mesmo período que o DRE. Ou seja, se o DRE é anual, ela também vai ser anual. Então, ela começa e termina. Olha só, demonstração de lucros ou prejuízos acumulados. Qual é o propósito dessa demonstração? O que vocês pensam que essa demonstração vai trazer? Vai explicar melhor ali onde deu lucro, essas situações. Seria isso? Isso, exatamente. Vai explicar exatamente o que está acontecendo na conta de lucros ou prejuízos acumulados, certo? Então, o objetivo dessa demonstração aqui é explicar o que está acontecendo nessa conta. Ah, mas para que explicar? Se essa conta aqui só recebe o lucro ou o prejuízo. Ok? Mas e o que a gente faz com o lucro ou prejuízo? A gente pode distribuir para os sócios, nós podemos constituir reservas, nós podemos absorver prejuízo, nós podemos aumentar capital social, tudo isso com lucro, certo? E se a gente só observar essa situação aqui, que é o lucro apurado no ano, talvez a gente não entenda o que aconteça nessa conta de um ano para o outro. Então, lembrado que as demonstrações contábeis, elas precisam ser comparados, os saldos, ou seja, o ativo, sempre nós vamos ter a coluna do ano atual e a coluna do ano anterior, conforme eu expliquei. Sempre que vocês forem divulgar uma demonstração contábil, obrigatoriamente, ela precisa trazer o saldo anterior. Ela só não vai trazer o saldo anterior se ela não tiver saldo anterior, ou seja, no primeiro ano de vida dela. Agora, a partir do primeiro ano de vida, toda empresa tem saldo anterior. Então, quando a gente vai divulgar um balanço patrimonial, nós temos o saldo do ativo, do ano atual e do ano anterior. Saldo do passivo, do ano atual, do ano anterior. Saldo da demonstração do resultado do exercício, do ano atual, do ano anterior. E todas as outras demonstrações também vai ter do ano atual e do ano anterior. Então, o que vai acontecer para todas as contas de ativo e passivo e patrimônio líquido? Nós vamos ter dois saldos. Quer ver? Só um segundo aí.
Estão vendo aí? Tá ali. Então, olha só. Todas as demonstrações contábeis que vão ser divulgadas, elas precisam ser assim, ó. Esse balanço que eu estou mostrando para vocês é aquele mesmo que está no jornal, tá? Está publicado, é público. Então, todas as demonstrações contábeis que são divulgadas pelas empresas, obrigatoriamente, precisa ter o saldo do último ano e o saldo do ano anterior. Isso está previsto lá na Lei 6.404, tá? Que obriga essa forma de divulgação. Então, a gente sempre vai enxergar o saldo de ativos e de passivos do ano atual e do ano anterior. Para quê? Para que a gente possa ir fazendo comparações. Então, o ativo nós temos isso, passivos nós também temos isso, saldo atual, saldo anterior, para que a gente vá fazendo comparações. E também do patrimônio líquido, saldo do ano atual, saldo do ano anterior. Certo? Tá. O propósito da demonstração de lucros ou prejuízos acumulados é demonstrar o que acontece na conta lucros ou prejuízos acumulados desse ano anterior para o ano atual. Por quê? Se eu olhar só aqui, olha só o DRE. O DRE nós temos 6.251.454,81 no ano de 2019. Nós temos 15.130.697,05 no ano de 2018. A gente sabe que esse lucro aqui, obrigatoriamente, tem que vir para cá, para dentro do PL. Concorda comigo? Aonde que a gente enxerga esses dois valores aqui dentro? Ó, 6.251, estão vendo ele em algum lugar aqui? Não, mas ele está aqui dentro de alguma conta dessas aqui, do patrimônio líquido. Então, o propósito da gente ter a demonstração de lucros ou prejuízos acumulados é mostrar que nós tínhamos essa situação aqui, ó, de reserva de lucros do ano passado, certo? Tínhamos essa situação aqui de reserva legal do ano passado, certo? E que esses lucros de 74 vieram para 66. Mas por quê? Por que essas reservas de lucros vieram de 74 para 66? Se eu tinha 74 no ano passado e tive mais 6 de lucro, não era para ter 80 aqui em vez de 66? E reserva de Foi lucro. usado, professor? Hã? Foi usado? Sim, foi usado. Só que se a gente não tiver a demonstração de lucros ou prejuízos acumulados, nós nunca vamos saber onde e como isso foi usado. Esse é o propósito, tá? Esse é o propósito da demonstração de lucros ou prejuízos acumulados. Mostrar essa movimentação aqui de um ano para o outro de forma clara, que vocês, usuários da informação contábil, entendam que, olha, nós tínhamos esse saldo que era o nosso ponto de partida. Agora, entrou isso aqui de lucro. Entrou isso aqui de lucro, 6.251. Não era para ter 80? 74 mais 6 é para ir para 80. Por que nós temos 66? Diminuiu 4, mais 6 diminuiu 10. Onde é que foi esse 10? Se não tiver essa demonstração de lucros ou prejuízos acumulados, nós nunca vamos saber. Certo? Então, esse é o propósito da demonstração de lucros acumulados, lucros ou prejuízos acumulados. Mostrar a movimentação da conta lucros ou prejuízos acumulados, ou as reservas de lucros, ou resultados acumulados, aonde eles estão, né? De um ano para o outro, certo? Esse é o objetivo. Mostrar que no ano anterior, ele terminou o ano com 74, que é o que está aqui dentro do PL, no ano anterior. E aí, o que aconteceu para chegar em 66? Aumentou 6, que a gente sabe. 6 aumentou, está aqui no lucro. Mas o que fez diminuir 10? Se de 80, 10 não, né? 14, porque era para ter ido para 80, agora veio para 66. Então, 6 a gente sabe que aumentou. Mas qual foi os eventos que fizeram com que o PL diminuísse, os lucros ou prejuízos diminuísse? Se não tiver essa demonstração, a gente não vai saber, certo? Esse é o propósito dela. Tem o objetivo de mostrar o que acontece de um ano para o outro na conta de lucro ou prejuízo acumulado.
Então, estão visualizando aí? Tá certo, tá ali. Nosso primeiro link vai cair daqui 3 minutos e meio. Depois vocês acessem o segundo. Então, vamos lá. Demonstração de lucros ou prejuízos acumulados. Qual é o propósito dela? Destinada a evidenciar a movimentação ocorrida na conta de lucros ou prejuízos acumulados em um determinado período. Ou seja, ela vai mostrar que nós tínhamos o valor X de lucros acumulados que terminou com Y de lucros acumulados. O que aconteceu nesse intervalo? Onde eu vou buscar essas informações? Lembra que eu falei? As demonstrações contábeis que recebem lançamento contábil é só balanço patrimonial e DRE. Então, essa demonstração de lucros ou prejuízos acumulados, ela não recebe lançamento contábil. O que recebe lançamento contábil? A conta de lucros ou prejuízos acumulados. Então, essa demonstração de lucros ou prejuízos acumulados, ela só pode ser feita depois do balanço finalizado. Ou seja, depois de todas as contas de receita, custo e despesas já estiverem totalmente lançadas, depois do lucro ou prejuízo já tiver sido apurado e já transferido para dentro do PL. Ou seja, essa demonstração, ela é feita depois que o balanço está encerrado. Depois que o resultado do exercício está encerrado. Ela nunca pode ser elaborada antes da gente concluir os lançamentos contábeis. Por quê? Porque qualquer lançamento contábil que vai cair na receita, custo ou despesa, vai refletir no lucro ou no prejuízo, e esse lucro ou prejuízo vai refletir no PL, na conta de lucro ou prejuízo acumulado. E aí vai dar distorção na nossa demonstração de lucros ou prejuízos acumulados. Nós precisamos estar com todos os lançamentos encerrados e com as demonstrações contábeis, balanço patrimonial e resultado do exercício já encerradas, sem fazer mais nenhum lançamento contábil. E aí sim, nós vamos pegar o saldo da conta lucro ou prejuízo acumulado do ano anterior, que vai estar ali comparado no nosso balanço, e vamos pegar os movimentos que aconteceram naquela conta ao longo do ano, e aí sim apurar o saldo final. Já está apurado, na verdade. Nós só vamos pegar o que a gente lançou e o histórico dos nossos lançamentos. Nós vamos tirar um razão contábil daquela conta ali de 1 de janeiro a 31 de dezembro e nós vamos analisar os lançamentos contábeis que nós fizemos e vamos colocar ele numa disposição mais simples de enxergar e interpretar. Tipo, se a gente não tiver nada de evento extraordinário, qual é o lançamento básico que uma conta de lucro ou prejuízo vai ter no ano? O que a gente precisa fazer para que o nosso ativo e o nosso passivo feche no final de cada ano? As reservas não teria, né, professor? Não. A reserva é depois. Mas qual é o lançamento básico que sempre vai ter? Capital social? Não. O lançamento que sempre vai ter na conta de lucro ou prejuízo acumulado. Tem que ter.